Bom, pessoal, promessa feita é promessa cumprida. Vamos trabalhar aqui um pouquinho a questão aí dos números racionais. Então, quando a gente pensa no conjunto dos números racionais, né, pessoal, a gente representa aquela letra Q. Ele é formado pela divisão entre duas grandezas. Então, né, por exemplo, e que por quê, né, gente? De quociente. Quociente tem a ver com o quê? Com divisão, né? Então, olha só. Formar divisão de duas grandezas. Por exemplo, como está até aí no exemplo, 5 oitavos, tá? Aí, gente, todos esses números aqui, né, duas grandezas, o número de cima, ele é sempre chamado de numerador, ok? E o de baixo é o denominador, tá bom? Então, o denominador é sempre aquele que representa a quantia total pela qual eu estou dividindo o meu inteiro. Então, vamos supor que o meu inteiro, eu tivesse uma barra de chocolate e eu falo que eu comi 5 oitavos. Então, quer dizer que eu peguei essa barra de chocolate, dividi em 8 pedaços e comi 5, tá bom? Então, é isso. Aí, pessoal, olha só. Primeiro eu quero falar com vocês que as frações, elas são aí classificadas em 3 tipos de acordo com o valor que está no numerador e o valor que está no denominador. Então, por exemplo, nós temos as famosas frações próprias, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. As próprias. O que é isso, gente? Fração própria é toda fração que o numerador ele é menor que o denominador. Isso quer dizer o quê? Que a minha fração ela é sempre menor que 1. Por exemplo, aqui, ó, 5 oitavos do limão. Quer dizer que eu chupei 5 partes de 8 do limão. Então eu chupei menos de 1. Porque o 1 inteiro seria eu chupar 8. Se eu falar para vocês que eu chupei 8 partes de 8, eu chupei o limãozinho todo, inteiro. Então, a fração imprópria é aquela fração que ela é sempre menor do que 1. Tá bom? Então, por exemplo, 7 dozeavos, 9 23avos. E um detalhe aqui que eu quero falar com vocês, né? No denominador, vamos supor que eu tenho aqui, é 8 inteiro. Gente, automaticamente tem um número oculto aqui no denominador, que é o 1, tá? Por quê? Porque não vai alterar em nada. 8 dividido por 1, porque fração nada mais é do que uma divisão. 8 dividido por 1 é 8, então a gente nunca coloca, tá? Então, entenda que a fração imprópria, o número de cima, ele é sempre menor que o de baixo, tá? Porque a fração ela é menor do que 1. Então, a gente diz que uma fraçãozinha assim, ela é chamada de fração própria, tá joia? Aí, pessoal, nós temos a fração imprópria. Então, as impróprias agora. As impróprias é o contrário da própria. É quando o meu numerador ele é maior que o denominador. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, que eu comi 8 quintos de um chocolate. Então, presta atenção, gente, ó. Eu tenho aqui meu chocolate, ele é o meu inteiro. E aqui, ó, o denominador é quem diz por quantas partes eu dividi, né? Então, eu peguei meu chocolate e quebrei ele em 5 partes. Não vai ficar certinho, gente, mas tem que ser 5 partes iguais, tá bom? Só que tá falando que eu comi 8, mas como que eu consigo comer 8 se só tem 5? Opa, eu precisei comprar um segundo chocolate. Então, eu comprei o segundo chocolate, também dividido em 8, né? Então, eu comi, ó, um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu comi 8 pedaços, né? 8 quintos. Então, eu precisei de mais do que um inteiro. A fração própria, ela é uma fração menor que o inteiro. A fração imprópria é uma fração maior que o inteiro. Tá vendo? Eu tive que comprar uma segunda barra de chocolate. E daí, pessoal, nós temos também as frações aparentes, tá? Frações aparentes. Então, presta atenção. Ó. Por exemplo,
Se eu colocar aqui, ó, 6 meios. Peraí. Ah, pronto, mas isso aí não é uma fração imprópria? Sim. Toda fração aparente, ela é imprópria. Mas nem toda imprópria é aparente. Como assim? Deixa eu explicar. Então, olha só. Quer dizer que eu comi, então, 6 meios. Ou seja, eu comi 6 pedaços de chocolate, mas cada chocolate é dividido só em 2. Então, ó, por exemplo, eu tinha aqui meu chocolatezinho e dividi ele ao meio, só que eu comi 6. Então, eu acabei comendo, gente, quantos chocolates inteiros? Ó, comi um pedaço, 2, 3, 4, 5, 6. Eu comi 3 chocolates inteiros. 6 dividido por 2 é 3. Tá bom? Então, fração aparente é toda fração em que o numerador, que é o número de cima, ele é múltiplo do denominador, que é o número de baixo. Ai, professora, mas e os múltiplos? Vamos lembrar os múltiplos? Então, por exemplo, múltiplos são aqueles... Pensa na tabuada, gente. O que são os múltiplos? Ó, de 6, 12, 18, 24... 30, 36, vai. Então, eu falo que 18 é múltiplo de 6, porque ele é da tabuada do 6. 24 é múltiplo de 6, porque é da tabuada do 4. 24 também é múltiplo de 4, entendeu? Então, frações aparentes é toda fração em que o numerador é um múltiplo do denominador. E sempre vai aqui, ó, resultar num número inteiro. Por que eu disse que toda fração aparente ela é imprópria? Porque, ó, o numerador é maior que o denominador. Mas nem toda imprópria, ela é aparente. Porque, olha só, 8 não é múltiplo de 5. Então, não é aparente. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente fez aí uma introduçãozinha, né? Aí, gente, comparação de frações. Então, presta atenção, ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma pizza, outra pizza. Essa pizza está dividida em 4 partes. Esta também está em 4 partes. Só que nessa está marcado 3 partes. Então, eu comi 3 partes. E aqui eu comi 2. Então, gente, qual que é maior? Tá na cara que é essa. Então, olha a dica aí. Quando as frações têm denominadores iguais, a maior fração, então o símbolo aqui de maior, a maior fração é aquela com maior numerador, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 12 vinteavos e 35 vinteavos, quem é maior? 35 vinteavos. Se os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem um numerador maior. Agora, vamos fazer de conta que agora os numeradores é que são iguais. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3 sétimos e 3... Deixa eu ficar mais fácil para eu desenhar, vai. Para ficar mais fácil só para eu desenhar, eu vou mudar aqui. Porque eu não... Desenhar tem que ser bem certinho, né? Então, vamos lá. 3 sextos e 3 quartos. Então, por exemplo, ó. Vou fazer assim, grudados, tá? Um chocolate e 2. O primeiro chocolate, eu dividi em 6 partes, tá? Em 6 partes. O segundo chocolate, eu dividi em 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4, tá bom? Do primeiro, eu comi 3 partes. Então, 1, 2, 3. Do segundo, eu comi 3. Onde eu comi mais? A da segunda. Então, pessoal, a regra é o seguinte: quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem o denominador menor. Por quê? Porque eu divido em pedaços maiores. Entendeu, pessoal? Daí, ó, olha que legal.
eu vou na pizzaria com você. Então, imagina, eu vou lá na pizzaria com você. E nós pedimos 2 pizzas, tá bom? Então, ó. Ah, que feio. Não, eu me recuso a essa pizza feia desse jeito. Deixa eu apagar aqui, fazer uma pizza mais bonitinha, vai. Deixa eu fazer aqui vermelhinha, vai. Eu pedi uma pizza e eu peço pro garçom dividi-la em 4 partes para mim, tá? Aí você pede a sua pizza, né? Que é do mesmo tamanho. Gente, é do mesmo tamanho, tá? Só que você quer pedaços menores, então você pede pro garçom dividir sua pizza em 8 partes. Eu como 3 partes, tá? Como 3 pedaços, melhor dizendo. E você também come 3. Aí eu olho pra você e falo, nossa, olha, quantos pedaços você comeu? Aí você fala, eu comi 3. Fala, nossa, a gente comeu a mesma quantidade, eu também comi 3. Comemos a mesma quantidade? Gente, ficou só um pedacinho da minha faltando. Olha que quanto não comeu. Não, então, quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tiver o menor denominador. Eu comi mais. Por quê? Porque os meus pedaços são bem maiores que os seus. Tá certo, pessoal? Então, ok. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Números mistos. Ah, que legal, gente. Ah, professora, como que eu faço para transformar um número misto em em fração imprópria? Ou fração imprópria em número misto? Beleza, então olha só. Vou fazer primeiro aqui, ó. Quando eu tenho um número misto, e ó, no número misto, essa é a minha parte inteira. O numerador aqui, né, com o denominador é a minha parte fracionária, ou seja, eu tenho 2 inteiros mais 7 terços de um chocolate, de flores, de alguma coisa, ok? É isso que eu tô falando. Aí eu quero ver em fração imprópria quanto que fica. Como que a gente faz isso? Facinho, facinho, pessoal. Eu pego a minha parte inteira, multiplico pelo denominador, depois eu somo o numerador. Ai, não entendi nada. Vamos por partes? Olha lá. 2 vezes 3, 6. 6 mais 7, 13. Tá, descobri o numerador. E quem é o denominador? Ué, o denominador a gente não muda, né, gente? Não mexe. Agora eu quero fazer aqui outro exemplo, tá? Porque essa imagem aqui eu peguei ela pronta e ela não dá bem certo porque aqui eu ainda poderia mexer, tá? Esse número mesmo. Mas quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui com vocês. Vamos supor 3, 4 oitavos, tá bom? Então vamos lá. Número misto eu quero transformar em fração imprópria. Então como que a gente faz? 3 vezes 8, 24, né? 3 vezes 8, 24. 24 com mais 4, 28 oitavos, porque o denominador a gente mantém. Tá, ai, tô achando que tá errado. Ué, vamos fazer? Vamos verificar. Como? Vamos pegar o 28 oitavos e vamos transformar no número misto. Como que a gente transforma? Gente, que delícia! Fração é divisão, tá? Divisão. Então, eu pego o numerador e divido pelo denominador. Olha aqui, 28 dividido por 8. Então, comigo. Quantas vezes o 8 cabe em 28? Ou 28 dividido por 8? Então, vamos pensar. 8, 16, 24. Ó, 3 vezes. 3 vezes 8, 24. 28 menos 24, 4. Ah, delícia! Ué, e aí, pro? Então, vamos lá, vamos entender. Presta atenção. Na divisão, o 3, tá? O quociente é o número inteiro. Então, eu posso falar que isso aqui, ó. Tá? É o número inteiro. O resto é o numerador. E o divisor é o denominador. Olha quanto que vai dar. Então, eu coloco 4 oitavos. Olha aí, ó. Viu?
certinho. Beleza? Delícia, né? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as 4 operações, tá? Envolvendo aí frações. Olha só, quando eu falo em adição, e tudo eu vou falar adição, aqui nós vamos fazer adição e subtração, porque é o mesmo jeito, tá? Então, vamos supor que eu tenha 2/6 mais 7/6. Olha só, gente. Quando o denominador é igual, fácil. Por quê? Porque eu mantenho o denominador e aí eu só somo o numerador. Então, 2 mais 7, 9. Então, se eu tiver 10/7 menos 3/7, o denominador é o mesmo, eu mantenho e só faço subtração. 10 menos 3, 7. 7/7, eu posso simplificar, né? Dividir 7 por 7 vai dar 1 inteiro. Vamos fazer mais uma para gravar bem. 5/6 mais 9/6 mais 2/6 igual. É tudo 6? Então tá aqui. 5 mais 9, 14, com mais 2, 16/6. 23 quinzeavos menos 16 quinzeavos é igual. Tá, 23 menos 16 é 7 quinzeavos. Tranquilo, né? Então, subtração e adição com denominadores iguais, a gente só repete o denominador e faz adição ou subtração no numerador, tranquilo, normal. Agora, quando, gente, os denominadores eles forem diferentes, aí a gente tem que fazer o famoso MMC, que é o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, eu tenho 3/4 mais 2/6, tá? E aí eu vou mostrar de 2 jeitos. Como o início, como faz com as crianças, a gente vai fazendo por multiplicador. E depois, no 5º ano, a gente mostra a fatoração para eles, tá bom? Mas no 4º ano, olha só. Então, o que eu faço? 4 e 6 são diferentes. Eu não posso somar. Eu tenho que descobrir o mínimo múltiplo comum entre os dois. Então, eu posso fazer por aqui, ó. O MMC de 4, então eu começo, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e continua. De 6. Então, né? 6, 12, 18, 24, 30, 36 e continua. Esquece o zero, embora o zero ele entre no multiplicador, mas dos números inteiros mesmo, qual o primeiro que aparece nos 2 números? Ora, o primeiro que aparece nos 2 números é o 12. Então, ele é o meu MMC. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Coloco 12, sinal de mais. E agora, gente, aquele famoso, lembra? Ó, até vou fazer um gestinho que eu faço muito com as crianças. Assim, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 2, 4. Aí agora que ficou, né, 12, então 9 mais 4, 13 dozeavos. Não dá para simplificar, fica assim. Vamos fazer mais um, vai, com mais parcelas. Então, vamos lá. 6/5 mais 2/8 mais 7. 7, deixa eu ver. 7, pensa aí, gente, comigo, deixa eu pensar, eu quero pensar 7 dozeavos, vai, igual. Então, poderíamos fazer por aqui, ó, múltiplas, agora a gente vai fazer a fatoração. Fatoração por números primos. Então, eu coloco 5, coloco 8, coloco 12. Então, eu vou começar por 2, né, porque eu tenho números pares, 2. Então, 5 continua, porque não dá. O 8 dividido por 2 dá 4. O 12 dividido por 2 dá 6. Ó, continuo por 2.
5, 2 e 3. Continuo por 2, 5, 1 e 3. Ok, agora eu vou por 3. O 5 continua, aqui já terminou, 3 dividido por 3 dá 1, acabou. Então, agora é por 5, 5 dividido por 5 dá 1. E aí, eu só multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 5, vamos fazer 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10, dá 120. Nossa, pois é, né? É grande. Então, vamos lá. Então, vou colocar 120, 120, 120, 120. E aí, aquele esquema, 120 dividido por 5. Ai, Pro, não sei. Ué, então vamos fazer, ó. Vamos dividir, não tem problema. Dá 2, né? 5 vezes 2 dá 10. 20 dividido por 4. Então, deu 24. Então, aí, 24 vezes 6. Nossa, Pro, 4 vezes 6, 24. Opa, 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12 com 2. Então, deu 144. Ok, agora 120 dividido por 8. Então, vamos lá. 12 dividido por 8, 1. Então, menos 8. 12 menos 8, 4. Desce o 0, dá 5. Opa, 15. 15 vezes 2, 30. E depois, 120 dividido por 12. 12 dividido por 12 dá 1. Desceu o 0, deu 10. 10 vezes 7, 70. Aí eu faço a soma, né? 70 mais 30, 100. Então, 244. Acabou aqui? Não! Não acabou aí, porque você pode simplificar. Eu posso simplificar aqui, só que é o seguinte, hein, pessoal? Para simplificar, a gente tem que simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, aqui, ó, por 2 eu vou fazer e vou fazer aqui por 2 também, tá bom? Então, vai ficar 244 dividido por 2 dá 122. 120 dividido por 2 dá 60. Olha, vou simplificar de novo, tá? 122 dividido por 2, pessoal, dá quanto, hein? 61? 60 mais 60, 61. 60 dividido por 2 dá 30. Ai, e agora? Agora não dá mais. Então, o resultado aqui é 61 dividido por 30. E seria a mesma coisa para subtração, mesmo jeito. E aí, gente, eu quero aproveitar e dar uma dica de divisibilidade para vocês, tá bom? Ó, todo número par, ele é dividido por 2. Então, você já sabe. Se for par, dá para dividir por 2. Se não for par, não dá para dividir por 2. E por 3, gente, para eu descobrir se um número é dividido por 3, sabe o que eu faço? Olha que legal que é. Vocês já viram isso, só vou lembrar vocês. Tá, vamos lá, vai. Por 3, então, o que eu faço? Eu somo os algarismos para ver. Então, por exemplo, se eu tenho o número... 93. Será que 93 é dividido por 3? É fácil. Eu pego 9 com mais 3. 9 mais 3 é 12. 12 é divisível por 3. Então, 93 é por 3. Por exemplo, 102. 1 mais 2 é 3. 3 é divisível por 3. Então, ele é. Então, o que você faz? Você soma os algarismos. Por exemplo, 543 é divisível por 3? Vamos ver. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. Então, ele é divisível por 3. Tá bom? O 5, número terminados em 0 e 5 são divisíveis por 5. 6, o 2 é par, né? Se for tudo que é par, é divisível. Gente, se o número ele for divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Por exemplo, ó, 120. 120 é por 2 porque é par. E é por 3 porque 1 mais 2, 3, com mais 0, 3. Então, eu já posso dividir por 6, tá bom? Paguei aqui, ó. E por 9? Olha, gente, se eu dividir, somar os algarismos e for divisível por 9, por exemplo, quer ver, ó, 81. 8 mais 1 é igual a 9. 9 é divisível por 9. Então,
ele é, tá? Então, vocês têm que verificar, soma, igual a gente fez com a questão do 3, a gente faz aqui para o 9. E o 10, né, pessoal? Se terminar em 0, é divisível por 10, tá bom? Agora, vamos ver a questão da multiplicação, joia? Então, vamos lá. Ó, multiplicação. A multiplicação é facílimo. Por exemplo, ó, 2 nonos vezes 3 quintos, igual. Olha só, 2 vezes 3, 6. 9 vezes 5, 45. É só numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Mas eu posso aqui dar uma simplificada, às vezes para ficar um número muito grande, por exemplo. Quer ver, ó? Eu posso aqui, ó. Então, eu vou dividir por 3. Se eu dividir em cima, eu divido embaixo. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 45 dividido por 3 dá 15. Eu tenho que simplificar, tá bom? Mas aí, eu também poderia fazer assim, quer ver, ó? 2 nonos vezes 3 quintos. O que que eu faço, pessoal? Olha só. Numerador com denominador, tá? Então, eu poderia, ó, 3 com 9. Dividir por 3. Então, aqui ficaria 1 e aqui ficaria 3. Aí, ficou 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Tá vendo que legal? Então, multiplicação é muito fácil. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só isso. E agora, pessoal, vamos então para a divisão, né? Vamos aí para a divisão que a gente tem para fazer. Então, calma aí, deixa eu pôr aqui. A divisão. Divisão também facílimo. Vamos supor que eu tenho 6 oitavos dividido por 2 dozeavos, tá bom? Olha que legal. Primeiro, primeira coisa que eu posso fazer aqui, ó, eu posso simplificar por 2, ou eu já podia cortar aqui com esse com esse, mas eu vou simplificar aqui, ó, por 2 e por 2. Então, ficaria 3 quartos dividido, aqui eu também posso fazer por 2, ficaria dividido por 1 sexto. Gente, a divisão é assim, ó. Regra, a gente mantém a primeira, então, ó, tô copiando aqui, ó, 3 quartos. Quem é a operação inversa da divisão? Não é a multiplicação? Então, eu vou fazer a multiplicação. E se eu vou fazer a inversa, a segunda eu inverto. Então, se aqui é 1 sexto, vai virar 6, 1. E aí, a multiplicação, ó, 3 vezes 6, 18. 4 vezes 1, 4. Certinho? Posso simplificar por 2 aqui, ó. E vai ficar 9 meios. Viu só? É só isso. Então, divisão. Mantém a primeira, inverte a segunda. E inverte, né? De divisão vai para multiplicação. Agora eu vou pôr um exercício, que é para vocês verem aí como que caem exercícios essas operações. Só que antes de pôr o exercício, eu quero frisar com vocês aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber quanto que é 2 quintos de 35. Gente, presta atenção. O meu total é 35 e eu quero saber quanto é uma parte dele, quanto é 2 quintos. Então, quando eu quero saber quanto é uma parte, a gente grava, ó, a gente usa a letra D. Então, quanto é 2 quintos de 35? Quanto é 7 nonos de 96? Entendeu? O que a gente faz? Aquela famosa regra, ó, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, por exemplo, 35 dividido, então vamos fazer aqui, ó. 35 dividido por 5 é igual a 7. 7 vezes 2 é 14. Então, eu digo que 2 quintos de 35 é 14. Agora, vamos supor que eu estou falando que 2 quintos é igual a 35. Então, 35 não é mais o total. 35 é a parte, tá? 2 quintos é o 35. Então, eu digo assim que apareceu igual, a gente acha o total. Como assim? Se tivesse a palavra de, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando aparece o igual, é divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, 35 dividido por 2 dá 17,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25.
5 vezes 7, 35, com 2, 37. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Então, o total aqui, ó, total é 87,5 e 2/5 deste total dá 35, certinho? Agora eu vou pôr um problema para a gente fechar a aula e vocês entenderem aí como que a gente usa numa situação, tá? Uma questão aí de concurso, sei lá, que vocês vão prestar, né, futuramente. Olha só, pessoal, a Sabrina... Não é esse. Olha só, Vanessa comprou uma caixa de chocolate e deixou suas amigas Carla e Mariana comerem à vontade. A Carla comeu 1/7 do total. Depois a Marina comeu 1/6 do que ficou. Em seguida, a Vanessa comeu metade do que havia ficado. Nessa caixa restam 15 chocolates. Qual é a quantidade total de chocolates que havia na caixa? Bom, gente... Vamos primeiro ver, né? Nós temos a Vanessa comprou uma caixa e deixou suas amigas Carla e Mariana comer. A Carla, então vamos falar da Carla. A Carla, gente, ela comeu 1/7. Se ela comeu 1/7, restaram quanto? 6/7, né? Porque 1/7 com 6/7 dá a caixa toda. Então ficou restando isso. Aí vem falando que a Marina, ela já comeu 1/6 de 6/7, certo? A Marina comeu isso. E quando aparece fração de fração, então a gente faz a multiplicação. Então, 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 7 é 42, e a gente pode simplificar tudo por 6, então vai dar 1/7. Bom, pessoal, a gente sabe então que a Carla comeu 1/7, né? A Carla comeu 1/7, a Marina comeu 1/7. Se somarmos as duas, dá 2/7. Quer dizer que está restando do chocolate 5/7, ok? Aí vem a Vanessa e come metade do que havia ficado, tá? Então a Vanessa comeu metade de 5/7, que foi o que sobrou, tá bom? Então, vamos lá. Se é fração de fração, né? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 7, 14. Bom, agora, pessoal, vamos ver quanto que as três comeram juntas? Então, olha só. Nós temos que a Carla comeu 1/7, a Marina comeu 1/7 e a Vanessa comeu 5/14 avos. Temos que fazer o MMC, né? Então, dá 14 aqui. Então, lá, divide. Você já sabe. Então, 14 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 1, 2. 14 dividido por 7, 2. 2 vezes 1, 2. 14 dividido por 14 dá 1. 1 vezes 5, 5. Se eu somar 2 mais 2, 4. Com mais 5, 9. 14 avos. Isso é o que foi comido do chocolate. Aí tá falando o seguinte, que restaram 15 chocolates. Mas espera aí. Se são 9, 14 avos, o chocolate inteiro ele é 14 sobre 14, concorda? Aquele inteiro. Então, vamos subtrair o 9 vezes 14. 14 menos 9 deu quanto, pessoal? 5, né? 5, 14. E nós sabemos que esta parte aqui, que é o que sobrou, é igual a 15 chocolates. Opa, apareceu igual? Acha o total. Então, vamos lá? 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 14, vamos ver? 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Então, o total de chocolates era 14. Haviam, né? 42 chocolates nesta caixinha. Viram só que legal? Pessoal, lembra, hein? Treinem exercícios. Até a próxima aula.